mencionou a Constituição dos Estados Unidos. Né? Ela tem quase 240 anos. Olha aí. Quase 240 anos. Em 240 anos, ela teve 20 emendas. 20. A Constituição brasileira, ela tem 36 anos. Vai fazer 37 no dia 8 agora. Sabe quantas emendas? 200. A Procuradoria-Geral da República argumentou a favor da progressão de pena do ex-deputado federal Daniel Silveira para o regime semiaberto. Ele já deveria estar no regime semiaberto. Não está por quê? Porque há uma nuvem negra sobre Brasília. Eu pensei que você ia cantar. Não é? Uma nuvem de lágrimas. Não, imagina. Nuvem de lágrimas. Alexandre de Moraes não merece que se cante uma música tão bela do cancioneiro popular para ele. A decisão final sobre a recomendação está nas mãos, é claro, do STF. Está na mão do Alexandre de Moraes. Mais precisamente nas mãos do dono do STF, da instituição, Alexandre exato. Moraes. A posição da PGR foi manifestada após a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro apresentar laudos que autorizam a progressão de regime. Silveira está preso desde fevereiro de 2023, um dia após o término de seu mandato. Ele foi condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaça e incitação à violência contra ministros do STF. Errou Daniel Silveira, né, professor Suano? Com certeza. Porque, veja, os ministros do STF, eles não incitam violência contra o STF. Eles violentam o STF e falam que amam. É igual o Dan Stuba aqui na novela Por Amor. Por Amor, né? não. Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas. Na frente dos outros, olha como eu amo o STF. Mas quando se fecha a porta, é a raquetada que come. Pavinato, eu vou falar um pouco diferente do que normalmente as pessoas falam quando dizem assim, eu discordo, não gosto do Daniel Silveira. Eu acho que isso tudo é irrelevante. Se gostar ou não gostar, é irrelevante. A única coisa que é relevante aí é que ele era um deputado federal, está na nossa legislação, está na nossa Constituição. Quaisquer palavras que ele teria o direito de falar. Há um detalhe que você tem acesso... Se o Olavo de Carvalho tivesse vivo, sabe por que ele ia chamar a Constituição? Do quê? Constituição brasileira. Bem provavelmente. Essa seria a expressão que o Olavo de Carvalho usaria. Eu não quero ser... claro que fica um pouco de arrogância, mas eu me fico muito feliz quando eu vejo que eu era um garoto de 25 anos, 26 anos. Eu olhei essa porcaria dessa Constituição e disse, isso aqui é um lixo. Tivemos que dar seminário, eu apresentei um seminário para um monte de gente. Então, falando, não, mas isso é uma Constituição cidadã, porque está preservado o Estado Democrático de Direito. Eu disse, não tem como preservar o Estado Democrático de Direito quando o sistema político tem armadilhas que destroem a capacidade do povo controlar os seus governantes. Isso aqui vai ser rasgado na hora que aparecer um indivíduo que vai dizer o macho alfa dessa balbúrdia aqui sou eu. E apareceu. E o cara chegou lá e disse, quem manda isso aí? Já só que todo mundo é covarde, ninguém sabe o que faz e todo mundo está preocupado apenas com o seu umbigo, eu vou mandar, já que ninguém manda, porque olha as brechas que isso aqui traz. Tem tantas brechas que ele comete erros e ninguém tem coragem de dizer os erros que ele cometeu. Se eu falar que o Alexandre de Moraes é o macho alfa do Brasil, eu vou virar heterossexual. Que seja, mas isso aí fica contigo. Então, continuando. Seja, mas isso aí fica contigo. Eu não quero problema com Alexandre de Moraes. Eu sou o ômega. Eu tô muito tranquilo. Ômega 3, né? Eu sou muito tranquilo. Ômega 3. Eu sou muito tranquilo em ser aquele touro que ainda não é o bom. ômega 3, o legítimo professor Suano. Eu sou o macho ômega 3 do óleo de fígado de bacalhau. Eu tô muito tranquilo em ser o touro que ainda não é boi, tá lá ômega, mas não arranjo problema com nenhum que quer ir pra porrada. Então deixa eles lá. Mas continuando, só isso. Esse é o problema.
Porra, você jogou fora aquilo O amor que eu te que é dei, sagrado o sonho que para os sonhei. nossos parlamentares. Ora, o que é um parlamentar? De falar. Ele tem o direito de falar. Por que ele pode falar quaisquer coisas? Exatamente para não aparecer alguém que, na suposição de que aquilo que ele está falando não é adequado, lhe seja retirado o direito de falar. Ora, o que ele fez simplesmente, tudo que está acontecendo aqui é uma ilegalidade, porque foi jogado fora o direito que o parlamentar tem de fazer a única coisa para o qual ele é pago. Falar e, no falar, fiscalizar e legislar. Só. Agora eu vou te contar uma coisa. Depois de Abrido, depois de Cidadões, eu estou começando a desconfiar o seguinte, porque a palavra correta é problema, certo? Se a gente fosse pedir Lula, né? Fale a palavra problema. Eles vão falar o quê? Problema. Problema. Não é? Alguma coisa assim. Então, eu acho, na minha concepção desta novela, ou língua portuguesa, que nessa nova língua que inventaram para o brasileiro, o parlamentar virou pralamentar. Mas ele serve o quê? Para lamentar. Nós temos os nossos parlamentadores no Brasil. Não serve para nada. Qual é a sua atividade? Eu sirvo para lamentar. É ou não é ou não é ou não é? É? É. Ô, Wagner, sabe o que me chama a atenção nessa notícia? O Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Por falar. Por falar, né? Ameaça e incitação à violência contra ministro do STF. Se ele tivesse sido preso por portar 41 gramas de maconha, certamente ele já estaria solto. Se ele tivesse cometido estupro de vulnerável, se ele tivesse feito sexo, pago para fazer sexo com uma menina de 12 que parecesse 14 anos, ele estaria absolvido. Pave, no caso dos 41 gramas, sabe o que alegariam para soltá-lo? Que a balança não foi tecnicamente, não tem um selo de confirmação técnica. Precisão da balança, exatamente. Aí vai chegar o seguinte, podemos fazer auditoria na balança? O Barroso vai falar, claro, venha. Aí chega na hora de falar, pique, não brinco mais, lero. Olha, é interessante porque, assim, primeiro que é uma pena completamente desproporcional, não houve crime. O primeiro ponto é esse. Não existe essa parte aqui de, como é que ele chama disso? Incitação à violência contra ministros do STF. Não existe esse crime, não existiu isso dentro da esfera da realidade. Ele expressou a opinião dele com indignação em relação à ditadura que os membros do STF impõem a toda a sociedade brasileira e, portanto, tira a democracia que existe no nosso país, né? O problema nunca foi o STF, o problema são os membros que ocupam, faz com que a gente não tenha democracia no país. Ele é parlamentar, ele poderia falar, ele pode falar, qualquer pessoa no país pode falar, é liberdade de expressão o nome disso. Mas aí o Brasil, o STF especificamente, vira e fala assim, você está me acusando de ditadura, você está me acusando de ser ditador e de ser censurador. Então faça o seguinte, derruba suas redes sociais, te prendo, tiro todo o teu patrimônio porque você está me acusando de ser um censor. Ou seja, no Brasil, quando a gente fala para o censor que ele é censor, para provar que ele não é censor, ele vai lá e censura. É basicamente isso que acontece aqui. Ele tinha o direito de falar, não existia o crime. Vale lembrar que o Daniel Silveira está doente, está com pedra nos rins, e semana passada o Alexandre de Moraes disse que achava o laudo médico, porque além de ditador que ele e tinha tirano... recebido o Dr. Fritz, aí ele olhou, não achou bom. Não achou bom, não. Além de tirano, além de ditador, imperador, dono do nosso país, Alexandre de Moraes, nas horas vagas, deve estar estudando ali medicina, e ele disse que o laudo médico era superficial. Ele mesmo apontou que o laudo médico era superficial. Então, assim, a gente sabe que esse caso vai parar na mão dele, né? Não é o STF. Os outros membros são coniventes com o Alexandre de Moraes, vai parar na mão do Alexandre de Moraes. Então, a gente, infelizmente, pensa que a chance dele sair, né, ir para o semiaberto é muito pequena. Agora, se ele fosse a rainha do tráfico, se ele tivesse jogado a filha dele do quinto andar, se ele tivesse assassinado os pais dele, aí tá tudo certo. Aí ele o mais lastimável é que o Daniel Silveira já está se humilhando. Exato. Ele emitiu uma nota assumindo, só para verificar se o Alexandre de Moraes tem um mínimo de consideração de piedade. O cara não tem um mínimo tem capacidade de empatia. Ele não tem empatia. Isso. Ele já está se humilhando. Mesmo diante da humilhação é que nós vamos ver aí a alma
do indivíduo. Ele não vai considerar. Desalmado. O cara não tem a gota de piedade. Nos perguntar o porquê. Qual é a causa raiz? Qual é o problema raiz que estamos vivendo hoje em relação a situações como o de Daniel Silveira? Ah, mas daí você está falando do Alexandre de Moraes, não tem mais raiz. A causa raiz é o ativismo político judiciário que estamos vivendo no Brasil. Numa determinada feita aqui, eu havia comentado que juiz do STF não deveria ser indicado por presidente da República, não deveria ser sabatinado por senadores que são políticos. O juiz do STF deveria ser indicado por meritocracia, por carreira, por notável saber jurídico em relação a todas as outras profissões. O senhor vai fazer uma cirurgia do coração com um pedreiro? Não, né? O senhor vai fazer uma cirurgia do coração com um médico cirurgião cardíaco, que tem notável conhecimento sobre cardiologia. Inclusive, na época, foi comentado que nos Estados Unidos, inclusive pelo nosso ilustre colega, o Luiz Arthur Nogueira, que nos Estados Unidos também é indicado politicamente. E lá dá certo. Só que não dá para comparar a sociedade americana com a sociedade brasileira. Sabe por quê? Nós já tivemos 7 constituições aqui com um número incontável de emendas. Lá nos Estados Unidos eles têm uma Constituição há 220 anos. Então existe uma característica indivisível da persona da sociedade americana, onde a fé pública, e daqui a pouco em outro assunto eu vou falar sobre fé pública, lá se dá condições. Lá não tem cartório. Nos Estados Unidos não tem cartório, não tem a máfia dos cartórios que nós temos aqui no Brasil. Sabe por quê? Qualquer um pode ser notário. Qualquer um, principalmente advogados, contadores, médicos, eles têm o privilégio, que não é privilégio nenhum, de ter fé pública. Então, hoje, não temos fé pública mais no judiciário. O ativismo político, o chefe do STF, não é o ministro Vossa Excelência Alexandre de Moraes, como muitos pensam aqui. Não tem nada de macho alfa ali, não é nada disso. São 11 ali que são liderados pelo Executivo. O Poder Executivo hoje, ele é líder do Poder Judiciário e é líder do Poder Legislativo. Então nós não temos mais os 3 poderes. Nós já divergimos. Não temos mais 3 poderes. A gente Só acha temos um poder. Que o Kojak é que manda no Lula. Mas você falou de coisas interessantes. Nos Estados Unidos, todo mundo pode ser notário. No Brasil, poucos são notários e todos são otários. Outra coisa, que é muito bastante... Você mencionou a Constituição dos Estados Unidos. Né? Ela tem quase 240 anos. Olha aí. Quase 240 anos. Em 240 anos, ela teve 20 emendas. 20. A Constituição brasileira, ela vai fazer o quê? 40 anos, tem 36. Tem 36 anos. Vai fazer 37 no dia 8 agora. Sabe quantas emendas? 200. 200. Então não é respeitado. Mas a Constituição brasileira é que aqui a gente não obedece lei. É por isso que eu sou contra. Vamos fazer PEC, vamos fazer pacto, vamos fazer pique, poc, puc. Isso é para enganar o povo. Porque a Constituição fala que o indicado tem que ter notável saber jurídico. Tem que ter. E se o presidente indica um que não tem, caso do Toffoli, claramente nunca teve. E nem passou a ter, nem foi estudar depois que virou ministro. Contratou uns assessor bom de sentença, e agora que os bons foram embora, tá do jeito que tá, e o Senado não sabatina. Então, a Constituição de 88, ela diz que é crime de responsabilidade do presidente ele afrontar a Constituição. Só que ninguém aplica a Constituição. Aí vai falar, é subjetivo um notável saber. Não é. Ele tem uma carga objetiva pesada. Mas ele vai falar de uma coisa relativa. O direito brasileiro, a gente tem que lembrar dos princípios do nosso direito também. E a boa-fé é um dos princípios que está na nossa legislação
e que é obrigatório em todos os ramos do direito constitucional, penal, administrativo, civil, ambiental, tudo. Boa-fé é o quê? Todos os seus atos, eles têm que ser caracterizados como atos de boa-fé, porque senão é maldade e aí você espincha. Então, quando um ato do presidente tem que indicar alguém com notável saber jurídico, se ele não consegue arrazoar, argumentar onde está o notável saber jurídico, primeiro, ele cometeu o crime de responsabilidade, pode ser empichado. E ele está cometendo uma fé. E o Senado é que deveria, né, trazer essa argumentação do notável saber. A gente tem legislação aqui, ela só não é cumprida. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.